Fala moçada, tranquilo? Tudo beleza com vocês? Infelizmente não tá nada beleza, não tá nada legal. Hoje 24 de outubro de 2019, guardem bem esta data, viu? Vai ficar na história, com mais uma página negra do nosso Brasil sendo inscrito. E mais uma vez o STF sendo o protagonista principal de mais uma putada, mais uma canalice, mais uma punhalada, e dessa vez fundo na alma da nação brasileira. O que aconteceu hoje no STF foi uma das maiores vergonhas, uma das maiores canalices, uma das maiores escrotices que esta quarta instância fez para com a nação brasileira, para comigo, para com você, e dizendo em alto e bom som, altissonante, né, para a nação brasileira, que os bandidos é que mandam no Brasil, né, e que não há limites para fazer canalices, para cometer crimes, porque essa revogação da prisão em segunda instância foi uma das maiores canalices, uma das maiores punhaladas pelo qual esses ministros togados aí, né, fizeram com a nação brasileira, fazendo com que a bandidagem, né, haja livremente, possa agir, possa cometer seus delitos, e quando baterem na segunda instância, né, vão passar. Aqueles que têm dinheiro, bons advogados, entendeu, não vão ser presos, e a coisa, quando se concretizar lá na terceira instância, em trânsito em julgado, entendeu, e pode levar anos e anos e anos a fio. A gente já sabe como funciona o nosso judiciário, né? É lento, é moroso, né? Privilegia os bandidos, né? E todos esses recursos, todas essas gambiarras jurídicas pelos quais o Brasil adotou, provindos lá da ONU, provindos de uma agenda progressista e esquerdista maligna, né? Que se instalou aqui no Brasil, um garantismo penal maldito que privilegia bandidos em detrimento do cidadão de bem. Então essa revogação da segunda instância, da prisão de segunda instância, veio selar com chave de ouro, entendeu? Tudo aquilo que a esquerda sempre preconizou, sempre sonhou, né, aqui no Brasil, né, de ver a bandidagem agindo livremente, né, e o STF que foi posto ali, né, para dar continuidade e dar cabo dessa agenda maligna progressista, né, que é apoiar bandidos, visto que todos eles que foram colocados ali justamente por bandidos, né? Todos os ministros do STF foram colocados ali, não foi por concurso público, não foi por nenhum tipo de seleção, mas todos foram indicados por petistas, canalhas, bandidos, justamente para isso, né? Para quebrar, tá entendendo, todo tipo de moralidade, todos os alicerces da justiça, né? O STF tem quebrado, tem estilhaçado. E o que aconteceu hoje foi uma vergonha sem precedentes. Infelizmente não temos a quem recorrer. Infelizmente. Aí você pode perguntar, e o Exército? Bom, o Exército, mais uma vez, calou-se, está aí, não se pronunciou. Mas porém, se o Exército tivesse de fazer alguma coisa, tinha feito há anos e anos atrás, quando o PT passou 16 anos roubando, entendeu? Sugando, drenando o nosso erário, os nossos impostos, né? Saqueando as nossas empresas públicas, como o BNDES, a Petrobras, e mandando dinheiro a rodo lá para fora, na casa dos bilhões, né? Financiando o Foro de São Paulo, financiando repúblicas comunistas como a Venezuela, como a Cuba, como a Bolívia e outras republiquetas, né, fora da América do Sul, na África. Então o Exército deveria ter agido ali, quebrado as pernas da esquerda, mas sabemos que boa parte do Exército foi cooptada pelo esquerdismo. Então, pasmem, tem muitos generais ali que são canhotos, que são esquerdistas, né, que não, com certeza não vão fazer nada. Se não fizeram naquela época, hoje é que não vão fazer mesmo. Infelizmente o Bolsonaro, você pode perguntar, e o presidente? E já vai uma crítica minha aqui construtiva a Bolsonaro. Votei nele, estou apoiando, mas esse não era o momento.
pelo qual Bolsonaro deveria se ausentar do país. Eu sei que ele está lá na Ásia, passou pelo Japão, se eu não me engano já está na China, não sei onde é que ele está nesse momento, né? Mas não era o momento dele sair. Se bem que se ele estivesse aqui, eu não sei até que ponto ele poderia intervir, porque o STF não tem freios. Essa quarta instância recursal, que foi criada junto com aquela Constituição maldita, comunista, de 88, ainda vigente, justamente com esses propósitos, com esses intentos de colocar essa turma lá indicada por políticos bandidos, justamente para dar canetada lá e dar habeas corpus para todo e qualquer bandido canalha que faça parte lá da cúpula deles. Então o Brasil não tem a quem recorrer. É triste o que aconteceu hoje, né? Por mais que as pessoas ainda não se atentem para isso, mas o que aconteceu hoje foi grave demais, foi algo sem precedentes, né? Que isso vai refletir futuramente em muitas coisas. São quase 190 e poucos mil bandidos que serão soltos, se isso se concretizar, mas parece que já houve a votação, né? E o voto de Minerva estava com aquela Rosa Weber, né? Então ela deu favorável ali a essa decisão de se revogar a prisão em segunda instância. Então acabou-se. Com certeza o Lula, um dos maiores canalhas e bandidos que já pisou nesse planeta Terra, vai ser solto por esses dias. Junto com ele, inúmeros bandidos de alto e baixo quilate, entendeu? Então a coisa vai complicar para o Brasil. Complicar, né? Fora isso, muitas pautas malditas esquerdistas foram aprovadas, como a lei de abuso de autoridade. Um juiz que queira prender um bandido em primeira ou segunda instância, entendeu? Ele vai ser penalizado. Pasmem, um juiz vai ser penalizado caso prenda, entendeu? Possa expedir lá uma ordem de prisão para um canalha qualquer, entendeu? Então ele vai ser penalizado justamente por essa lei de abuso de autoridade que já foi aprovada. A lei das fake news também já foi aprovada, ou seja, essa mordaça estatal pelo qual foi instituída, né, aqui no Brasil, que vai fazer com que eu e você se cale, a gente tenha medo, né, de se pronunciar, de falar a verdade. Então, vivemos numa cleptocracia, numa bandidolatria, num país onde os bandidos é que estão mandando e a gente não tem a que recorrer. Ir para as ruas poderia até ser, mas se toda a população conservadora de bem fosse manifestar, separar o domingo, for lá fazer, levantar bandeira, clamar, fazer faixinha bonitinha e tal, e na segunda-feira voltar cada um para os seus afazeres, não vai adiantar absolutamente nada. Se é uma aglomeração, se é algum tipo de manifestação, então essa manifestação tem que ser ininterrupta, parar totalmente o Brasil, junto com os caminhoneiros. E na outra vez lá, quando aquela questão lá do diesel, dos aumentos e tal, quando realmente eles decidiram parar, aí sim, o Brasil realmente sofreu, né? Surtiu efeito. Agora essas paralisações, né, da população junto com os caminhoneiros, elas terão que ser, se começar, não pode parar mais. É parar o Brasil mesmo, por completo. Não precisa ir lá para Brasília, entendeu? Não precisa ir para aquela capital lá comunista, porque a construção de Brasília lá na década de 60 já foi feita com esse intuito, pessoal, né? O Juscelino Kubitschek, ele já fez nesse intuito mesmo, entendeu? De tirar a capital, que era no Rio de Janeiro, lá o Palácio do Catete, entendeu? E colocar lá num local totalmente inacessível para a população brasileira, para que a gente não possa, tá entendendo, se locomover para lá. Você pode ver que os prédios lá, a arquitetura foi feita por aquele comunista lá, Oscar Niemeyer, e outros também que fizeram lá, né? São uma arquitetura totalmente inacessível, longe, distante, uma coisa totalmente esdrúxula, entendeu? Tudo pensado para que o povo não possa ter acesso a essa gente. Ou seja, eles se blindaram quando construíram Brasília, justamente para que o povo não tenha acessibilidade, não possa cobrar, não possa exercer o seu poder de reclamação, de revolta e tudo mais.
Então é isso. Eu garanto a vocês, se a capital do Brasil ainda fosse no Rio de Janeiro ou São Paulo, um local acessível, no meio lá com certeza esses canais já tinham caído há muito tempo. Mas em Brasília complicou tudo. Mas voltando à questão das manifestações, se é que deve haver manifestações, então essas manifestações devem ser ininterruptas para tudo, absolutamente tudo e por tempo indeterminado, até que todas essas decisões aí sejam revogadas. Porque caso contrário, não adianta. A Previdência foi aprovada agora, beleza, entendeu? O Brasil vai folgar, vai respirar, vai. Infelizmente não foi aprovada com seu texto na íntegra, foi desidratada, mas com certeza precisava sim. Mas por que aqueles canalhas lá da Câmara e do Senado aprovaram? Porque até eles, até essa ala esquerdista canalha, que fizeram muita objeção, sabiam que o Brasil precisava aprovar a reforma da Previdência, porque senão ia quebrar no meio. E não tendo dinheiro, não tem como esses canalhas roubarem, porque tudo gira em torno do dinheiro. Por isso que eles aprovaram, para que o Brasil continue tendo fluxo de caixa, para que eles possam lá meter a mão. Por isso que eles aprovaram. E também não adianta o Brasil respirar economicamente, porque esses canalhas vão estar lá, vão continuar lá, nos seus postos, blindados, quando aprovaram todas essas leis aí, entendeu? Lei de abuso de autoridade, lei das fake news para calar a mim e a você, que a gente não tem a voz para reclamar, revogação da prisão em segunda instância, ou seja, o sujeito está entendendo que tem bons advogados e dinheiro, ele vai poder colocar recurso aí infinitamente e não vai ser preso. Então tudo que a esquerda idealizou, entendeu, se concretizou dentro do governo Bolsonaro. Então não precisou nem Haddad ter ganho as eleições. Tudo que a esquerda sonhou em termos de projeto de lei foi aprovado desde janeiro até aqui. Incrível. A população com as mãos atadas, o exército calado, não dá um pio, não se pronunciou hoje. Não teve um general com um culhão roxo, botou uma notinha lá numa rede social, alguma coisa assim, manifestando desapreço por essa canalice do STF. Então a quem devemos recorrer? Somente um levante popular sem precedentes em nossa nação pode ainda nos dar um pouco de luz no fim do túnel. E caso contrário, acabou-se para a nação brasileira. A gente pode até respirar economicamente, pode até surgir mais empregos, a economia aquecer um pouco. Bolsonaro está trabalhando sim, com certeza. Se tivéssemos uma Câmara dos Deputados e um Senado que fosse a favor do Brasil, com certeza muitas medidas já teriam sido totalmente aprovadas, benéficas para a nação brasileira e que foram engavetadas. E estão aí tentando serem aprovadas e outras que sofreram veto, entendeu? A lei da posse de arma também restringir ao máximo. A questão da legítima defesa também, que foi prejudicada. Hoje, se um canalha, um bandido entrar na tua casa e você for defender a sua família, a sua mulher, a sua esposa, e você matar esse canalha, você vai preso, cara. Esse é o Brasil. Essa inversão maldita de valores, no qual os bandidos, eles têm vez, eles têm privilégios. O cidadão de bem, a cada dia, é cerceado os seus direitos. O direito de expressão, o direito de revolta, o direito a ter uma posse de arma dentro da sua casa, o direito de legítima defesa. Você não pode se defender, você tem que morrer feito uma ovelha muda, calada. Esse é o Brasil que os canalhas querem. Esse é o Brasil que o STF quer. Esse STF que não vale nada, esse STF inócuo, esse STF que serve à bandidolatria, ao democídio, à canalice, à esquerda, ao Foro de São Paulo.
É esse STF que aprovou hoje a revogação da prisão em segunda instância. E quem pode barrar o STF? O Exército não pode, o presidente não pode, os políticos de bem que estão abaixo não podem. Quem pode deter essa Corte Suprema? Quem pode deter essa quarta instância recursal, que não serve à população brasileira pagadora de impostos, mas serve à bandidagem? Estamos perdidos, com certeza. Terminando esse vídeo, eu quero deixar essa dica de leitura aqui: Bandidolatria e Democídio, do Diego Pesci e Leonardo Jardim de Souza, dois promotores lá do Rio Grande do Sul, onde, através desse livro, que é um raio-x do que é a bandidolatria, do que é o democídio dentro da nação brasileira, como o judiciário foi cooptado pela esquerda, pelo garantismo penal, por todos esses recursos que privilegiam bandidos. Como chegamos a esse estado? Como chegamos até aqui? Porque o judiciário se rendeu. O judiciário que deveria ser um baluarte, né, de clamor pela justiça, mas hoje se rendeu totalmente à criminalidade e à bandidagem. Nesse livro aqui vocês vão entender tudo. Leiam, orem a Deus, que é só o que temos que fazer. Se houver algum tipo de manifestação e os caminhoneiros apoiarem, que participemos, porque fora isso eu acho que não temos mais nenhuma opção. Então é isso aí.